Olá, tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai começar o capítulo 3, tá? Que fala um pouco de tópicos de derivação, uma espécie de continuação, na verdade, daquilo que a gente vem vendo, tá? Então agora a gente vai falar de derivação implícita, depois provavelmente derivação de logaritmos, exponenciais e taxas relacionadas, tá? Então o que vem a ser tópicos de derivação, tá? Eu poderia dizer que são conteúdos derivados da derivada, com perdão da redundância, né? Mas vamos ver um pouquinho o que é, tá? Antes de qualquer coisa, tá, eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que a gente está acostumado a negligenciar, vamos dizer assim, de certa forma, mas a gente não pode esquecer, tá? A primeira delas, o que eu quero falar especificamente, né, é que a gente está acostumado a chamar de f de x, tá? Ou seja, uma função de x é f de x para nós, tá? Mas a gente comumente pode, tá, e deve, se quiser, e aí depende do propósito, de certa forma, tá? A gente pode representar por y, tá? Ou y de x também, tá? Que também quer dizer que y é a função de x. Então eu, nas primeiras aulas desse curso, eu falei para vocês que y era igual a f de x e a gente podia trocar a hora que quisesse, tudo bem? Então aqui a gente vai usar novamente essa notação, tá? Para lembrar que, bom, se eu derivo um e um é igual ao outro, a derivada do outro é igual a 1. Vamos traduzir? É a derivada de f de x. Se f de x é igual a y, é a mesma coisa que eu escrever y', né? Ou seja, f' de x ou y' é a mesma coisa. Afinal, f de x é igual a y, tá? E o mesmo serve para y em função de x, tá? Que é o terceiro ali naquele caso. Ambos, né, representam a mesma coisa, portanto, são todos iguais, tá? Esse é o primeiro ponto, talvez um dos pontos mais importantes do que eu tenho para falar hoje, tá? A primeira coisa que eu queria dizer para você, a primeira não, mas algumas das coisas que eu queria dizer para vocês, tá? Entre outras palavras, para quem está acompanhando o curso até aqui, este momento, vamos dizer assim, tá? Essa aula especificamente, ela é uma das aulas mais difíceis, tá? Dada a minha experiência, eu dou aula há mais ou menos uns 10 anos, tá? E esse tópico em específico, derivação implícita, tá? Ele é um tópico muito complicado. Mas se a gente tiver algumas coisas em mente, como por exemplo isso que eu estou falando aqui, a gente tem grande chance de entender, tá? Tudo bem? Então tá. Então, só para relembrar um pouquinho, né? Vamos supor que f de x é uma função de x, afinal, né? Vou colocar uma qualquer aqui, 2x² mais 1, tá? Um polinômio de grau 2. E se eu precisasse derivar, eu saberia que f' de x é 4x, tá? Pela regra da potência. A derivada de 1 é 0 e assim por diante ficaria só com esse tema aqui, tá? E aí, claro, né? Mediante tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu poderia representar como y', tá? E eu teria, já que y é uma função de x, eu teria a resposta que é 4x, tá? Ou poderia representar como y' de x, tá? Ou até mais do que as que eu já tinha colocado antes, eu poderia escrever aquela notação df dx, ou seja, derivada de f em função de x, tá? Também serve. E por fim, eu poderia também colocar, se quisesse, dy dx, tá? Então tudo isso é o quê? 4 opções diferentes para resultar na mesma coisa. Não são nada mais nada menos do que notações, tá? Então é y' ou y' de x, ou df dx, ou dy dx, tudo quer dizer a mesma coisa. Tudo bem? Eu preciso chamar a atenção disso porque a gente vai se deparar com exercícios, com coisas que vão estar representadas de outra maneira, mas no fim das contas elas querem dizer a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Dito isso, né, a gente pode tentar começar a pensar em algumas coisas. Antes disso, eu preciso conversar com vocês algumas coisas. Tudo que a gente viu até aqui, tá? Todas as funções, os exemplos, enfim, desde os primeiros tópicos, quando a gente falou de limite, a gente tinha f de x, tá? Uma função de x, na qual a gente pode trocar por y, tá? E tanto uma quanto a outra tratavam-se de expressões que estavam explícitas em relação a x. Como assim? A gente tinha y igual a alguém que dependia de x, ou uma função, uma expressão que depende de x. Ou a gente tinha, obviamente, f de x igual a uma expressão que, obviamente, depende de x. Então, é como se eu pensasse assim, do lado direito da equação depende de x. Está explícito que é uma dependência de x, tudo bem? Se a gente for pegar um exemplo qualquer, vamos pegar esse aqui, por exemplo, tá? Poderia ser f de x, mas eu estou representando como y agora. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho y igual a 1 sobre 1 mais x. Claramente, o que está aqui é uma função de x, é uma dependência de x e é explícita, ou seja, a dependência de x aqui é claramente explícita. O que eu quero dizer com explícita, tá? O x não está no outro lado da equação também, tá? Então, a gente tem y igual a alguém. Ponto. E esse alguém é uma dependência de x, alguém que depende de x. Tudo bem? Se eu fosse derivar isso aqui, tá? Eu claramente saberia derivar, tá? E, bom, posso usar várias regras, né? O que eu usaria aqui? Eu, por exemplo, vou falar o que eu preferiria, tá? Eu representaria, antes de sair derivando, eu representaria aquilo como
1 mais x elevado na menos 1, que é o mesmo que a fração 1 sobre 1 mais x, tá? Para daí poder usar, por exemplo, tá? A regra da cadeia. Tá? Então, o que aconteceria aqui na derivada? Tá? Eu usaria a regra da potência no primeiro momento, tá? Ia cair aquele menos 1 na frente, ia ficar menos 2 lá no expoente, vezes a derivada do que está lá dentro, que neste caso, né, 1 mais x, a derivada disso é simplesmente o número 1, né? Então ficaria exatamente essa expressão. Se a gente mudar um pouquinho, tá? Vai ficar o menos 2 no expoente, a mesma coisa que o expoente do denominador positivo lá embaixo, então vai ficar menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso aqui, se vocês lembrarem bem, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, é muito similar, tudo bem? Então tá, então tudo isso para dizer que é explícito, e se eu quiser eu posso encontrar a derivada por algum método que eu já conheço. Agora, quando é que não é explícito, né? Bom, não é explícito quando é implícito. Como assim? Tem como explicar? Claro, a gente está aqui para isso, né? Então pensa assim, ó. Vamos colocar uma expressão de cara antes de sair falando, tá? Que é uma expressão, tá? Que envolve y e envolve x, mas não necessariamente y, tá? É uma função de x explícita. É claro que se eu colocar um valor para x, aí onde está o x, eu vou conseguir encontrar o valor de y, tá? A questão é, não está em uma forma explícita. Ou seja, eu não coloco o x e pum, calculo de cara, tá? Eu preciso, além de colocar o x que eu quero, eu vou precisar fazer alguma manipulação algébrica, eu vou precisar isolar o y, tá? E aí eu vou conseguir calcular esse x. Ou melhor, desculpa, calcular esse y, tá? Então o que acontece aqui? Eu tenho x de um lado da equação, eu não tenho y isolado, tá? Ou talvez aquilo que eu gostaria que vocês lembrassem melhor é y isolado, tá? Que y isolado te remete à forma explícita. Aqui eu não tenho y isolado, então eu estou tratando de uma expressão, tá? Uma relação entre x e y que não é explícita, ou seja, ela é implícita. Fica implícito aqui também, tá? Que y depende de x. Isso é claro para mim, tá? Espero que seja claro para vocês, porque à medida que eu mudar aquele valor de x ali, eu vou ter um valor diferente para y. Tudo bem? Então aqui o que acontece é exatamente isso, tá? Nós temos, né, está implícito que y depende de x. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora, o que aconteceria se eu tentasse derivar isso aqui? Bom, até posso sair derivando, só que antes disso, eu vou me dar conta que, bom, neste caso em específico, eu conseguiria manipular um pouquinho. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais x vezes y, tá? Eu posso isolar o y ali, evidenciá-lo, na verdade, e depois isolá-lo, tá? E eu vou ter a expressão 1 sobre 1 mais x, que é exatamente igual a que eu tinha antes. Então, quer dizer, uma expressão, uma relação de x com y, ela pode vir da forma explícita e pode vir da forma implícita, e eu quis colocar isso de propósito. Ou seja, é a mesma, só que uma está na forma explícita, a outra na forma implícita, tá? Então, a partir deste momento, eu sei que y, tá, agora sim está isolado, e do lado direito da equação eu tenho uma dependência apenas em x, e eu posso, se eu quiser derivar, e eu não vou fazer de novo, eu já sei que a derivada disso é menos 1 sobre 1 mais x, tudo isso ao quadrado, tá? Tudo tranquilo, tudo certo. Então, para definir o que é implícito e explícito, ok. A questão que fica é, será mesmo, tá? Que eu não poderia pensar nessa expressão que ainda é implícita, tá? E será que eu não conseguiria sair derivando diretamente sem ter que fazer toda aquela jogada de isolar o y? Inclusive, às vezes, nem sempre vai ser possível isolar esse y, tá? Então a pergunta que fica é exatamente essa, né? Será que tem como? Tá? A resposta é sim. E é isso que trata a aula de hoje, tá? Então vamos ver o seguinte. Pensa nessa expressão pura e simplesmente como ela está aí, tá? Então, tem aquilo que a gente faz, né? Por exemplo, se a gente somar um valor a uma equação, para que ela continue sendo uma equação, a gente tem que fazer isso em todas as partes, ou todos os lados da equação. Se eu somar um de um lado, eu tenho que somar do outro para que isso se mantenha uma equação, tá? Então, se eu dividir por alguma coisa, bom, eu tenho que dividir o outro lado também pela mesma coisa para que eu mantenha uma equação. E com relação à derivação, é a mesma coisa. Se eu posso derivar de um lado, tá? Mas eu tenho que ter em mente que isso só vai ser igual ao outro lado se eu também derivar. Então eu posso derivar um lado, derivar o outro. Se eu fizer isso, bom, ok, estou mantendo a igualdade, tudo bem? Então a igualdade do lado esquerdo e do lado direito, né, se compete ali com a igualdade das suas derivadas, tá? E se eu começar a derivar isso aqui, tá, eu gosto sempre de lembrar que eu estou derivando em relação a x, tá? Não posso esquecer isso. Então, y é uma função de x, x é x, e toda vez que eu derivo em relação a alguma variável. Neste caso, em relação a x, tudo bem? Então, nós vamos derivar em relação a x, tá? E quando eu vou começar a derivar isso, eu vou olhar primeiro para o lado direito, que é mais fácil, porque é um número, uma constante, tá? E derivar uma constante em relação a qualquer variável vai ser zero, tá? No caso do derivado de 1 é zero, e aí ficou bem fácil, eu já coloquei ali, tá? A questão toda é o lado esquerdo, tudo bem?
Quando eu for derivar o lado esquerdo, eu posso pensar em duas parcelas, afinal são duas parcelas, tá? Eu tenho y mais x mais y, ou melhor, y, perdão, mais x vezes y, tá? Então eu vou derivar a primeira parcela. Derivada de y é y'. Só isso, professor? Claro, eu não sei quem é y ainda, né? Nesse momento, se eu quiser derivar isso, eu só tenho que lembrar que a derivada de y é y'. Não tem mais nada para fazer, porque eu não sei quem é a expressão, tá? De y em relação a x. Ah, mas se eu isolar? Claro que a gente pode isolar, mas vamos partir do pressuposto que nós não sabemos ainda. Então eu sei que y depende de x, tá? Afinal eu estou derivando em relação a x, então eu só posso dizer que a derivada de y é a derivada de y. Em outras palavras, eu só posso dizer que a derivada de y é y', tá? Ponto, não tem mais o que fazer. Quando eu vou derivar o lado direito, agora, ou melhor, a segunda parcela, eu vou pensar o seguinte, bom, tudo bem, agora a segunda parcela eu tenho que tomar um cuidado, porque é um produto, e este produto, a gente sabe pela regra do produto, né, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? E o primeiro, vamos colocar assim, é x. Quando eu estou derivando x em relação a x, bom, a derivada de x é 1, tá? Então eu já posso dizer que isso é 1 vezes y. Por que 1 vezes y? Porque a derivada do primeiro é 1, o segundo é y. Quando eu for ainda utilizando a regra do produto, eu vou manter agora o primeiro, que é x, e vou derivar o segundo. Só que, de novo, o segundo é y. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a primeira parcela. A derivada de y é y'. Eu não tenho o que fazer aqui. Tudo bem? Então, essa é a expressão que fica nesse momento. Tudo bem? Então, eu fiquei com uma expressão que envolve y, envolve x e envolve a derivada de y. Tudo bem? Qual é a minha ideia? A minha ideia é encontrar a derivada de y. Em outras palavras, eu vou trabalhar para que eu consiga isolar y'. É isso que a gente faz em derivação implícita, tá? Bom, se eu começar a fazer isso, eu vou reescrever aqui o y', tá? A primeira parcela deles, tá? Vou reordenar isso de maneira que o x vezes y' fique perto, né? Porque, na verdade, eu vou poder juntar essas parcelas de y'. Vou colocar aquele outro y ali, e isso tudo é igual a zero, tá? Trabalhando mais um pouquinho, eu posso evidenciar esse y', tá? Vai ficar 1 mais x vezes y', afinal y' é tudo que eu quero descobrir, tá? E posso, né, colocar aquele y lá no outro lado, né? Ou seja, diminuir y em ambos os lados da equação, eu fico com menos y. Tudo bem? Lá do lado de lá, aquele zero cai fora e tal. E aí estou quase onde eu quero. O que eu quero? Isolar y', tá? Essa é a ideia da derivação implícita. Então, se eu fizer isso, pensando agora só nesse pedaço da equação, tá? Eu consigo fazer isso, tá? Só lembra que quando eu for isolar y', tá? Antes de qualquer coisa, eu posso, se eu quiser, tá? De uma maneira prévia, eu posso escrever quem é y. Como assim? Bom, eu posso isolar o y, né? Afinal, eu já conheço a expressão de x que relaciona a y. Se eu isolar ela, eu coloco ela no lugar dela aqui, e eu vou ter que, bom, eu sei que y é 1 sobre 1 mais x, tá? E aí, por fim, agora sim, tá? Quando eu isolar y', eu vou passar dividindo aquele 1 mais x, e eu vou chegar, adivinha quem? Menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A gente já sabia que era essa derivada, tá? E isso foi proposital. Na verdade, eu quis pegar uma função no qual a gente já soubesse, para dizer que tanto faz eu faço derivação implícita ou implícita ou explícita, perdão, e eu vou conseguir chegar na minha solução. Ou seja, eu vou conseguir chegar numa expressão, né, que vai me mostrar quem é a derivada. Tá? E pode ser, aqui não foi o caso, mas pode ser que envolva x e y nessa expressão final. Aqui só envolveu o x porque eu resolvi isolar o y lá e colocar o valor de y ali. Isso poderia muito bem ser escrito como, por exemplo, menos y sobre 1 mais x. Tudo bem? Mas eu antes disso resolvi trocar o valor de y. Tranquilo? Então tá. Vamos pegar agora um exemplo um pouquinho mais aplicado, tá? Uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, por exemplo, todo mundo conhece o círculo, tá? Vamos pensar num círculo, uma circunferência, tá? Centrada na origem de raio 1, tá? Se eu pensar numa circunferência centrada na origem de raio 1, eu estou falando de x² mais y² igual a 1. Tudo bem? Tá? Então, seja, uma relação de x com y, tá? Isso não é uma função, isso é uma relação, tá? E aí, bom, lembra, isso aqui não passa no teste da reta vertical, não é função, tá? Mas, se eu quisesse, eu poderia tentar isolar o y, tá? E eu conseguiria. Tá? Só que no momento, ou no procedimento de isolar o y, eu tenho que lembrar que quando eu tirar a raiz de ambos os lados, eu tenho que manter aquele mais ou menos ali, tá? E aí, claro, né, o mais, tá, vai ter a ver com a parte de cima da circunferência e a parte de baixo com o menos, tá? Então, assim, se eu quiser fazer qualquer coisa, e agora sim, tanto a verde quanto a laranja são funções, tá? Agora, se eu quiser fazer qualquer expressão, vamos dizer assim, derivação e tal, tanto com a parcela
verde ou laranja, ou seja, com a parte de cima ou de baixo da circunferência, eu posso, não tem problema nenhum, tá? Mas antes disso, antes de qualquer coisa, tá, eu gostaria de me perguntar, bom, se eu quiser pensar num ponto, ou seja, um ponto qualquer da circunferência, que tem obviamente coordenadas x e y, tá? Eu pensei num ponto qualquer aqui com coordenadas x e y positiva, esse ponto, né, vai passar uma reta tangente, né, naquele ponto ali. Tá? E eu, se eu quiser calcular a inclinação da reta tangente, que é a derivada, eu poderia, né, tentar calcular essa derivada. Como se trata da reta verde, neste caso, tá, eu poderia derivar direto aquele pedaço em verde, tá, ficaria essa expressão, tá, onde eu usaria o quê? Uma derivada de raiz de x, né, é 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui eu usaria o quê? Uma regra da cadeia, tá? Seria a derivada de uma aplicada na que está lá dentro, vezes a derivada da que está lá dentro. Ficaria exatamente essa expressão aí de cima. Se eu cancelar os valores ali, tem 2 em cima e 2 embaixo, eu cancelo, eu fico com esta expressão, que seria, por exemplo, uma derivada, tá, da parte de cima. Então quando eu colocar qualquer x ali, eu vou ter como resposta a inclinação, né, daquela reta tangente ali naquele ponto, tá, de coordenada x e y para o x que eu usei. Tudo bem? Nada de novo. Mas se eu olhar para a primeira equação, ó, a primeira relação, x² mais y² igual a 1, eu poderia tentar olhar para esta aqui só e sair derivando de maneira implícita. Não tem problema nenhum. E se eu fizer isso, bom, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Tem que chegar em alguma coisa parecida no mínimo, tá? Então vamos supor que eu vou tentar derivar agora. Lado esquerdo e lado direito, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês antes, tá? Só lembra que é sempre uma derivação em relação a x. Derivo do lado direito, que é uma constante, essa é mais fácil, é zero, tá? Quando eu começar a derivar o lado esquerdo, da x², a derivada disso em relação a x é 2x, simples assim. E aí eu tenho que tomar um cuidado com a parte que envolve y, porque y é uma função de x. Então imagina que é uma função de x que você ainda não sabe quem ela é, tá? A gente até já saberia porque a gente isolou ela ali, e é a equação verde. Mas vamos partir do pressuposto que não conhecêssemos, tá? Então, qual é a derivada de y ao quadrado, né? Então imagina que é uma função qualquer ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai fazer a regra da cadeia. Então, aquela potência 2 cai, vai ser vezes a função, vezes a derivada desta função. Em outras palavras, a gente pode pensar assim, é como se fosse uma função que fosse x², tá? E aí depois uma função desconhecida aplicada, né, composta dentro dessa função, tá? Então ficaria exatamente a derivada da primeira, né, aplicada na segunda, vezes a derivada da segunda, e assim por dentro, e assim por diante, tá? Eu prefiro até usar a nomenclatura que eu usei na aula de regra da cadeia, que foi a última, que é a nomenclatura de a gente pensar a derivada da de fora, aplicada na que está dentro, vezes a derivada da que está dentro, tá? Então a gente vai tratar assim, a gente não sabe, até este momento, tá, quem é y, mas a gente sabe que y é uma função de x, tá? Então aquele y' existe, a gente tem que levar ele em conta, tá? Que é uma coisa, eu estou falando tudo isso porque é uma coisa que não acontece com o x, porque eu já estou derivando direto em relação a x, tá? Então eu tenho essa expressão. Bom, e essa expressão aqui, manipulando algebricamente aqui, tá? Passar o 2x para o outro lado, cancelar os valores de 2 e passar o y dividindo, eu tenho de cara uma expressão bem mais simples, tá? Para aquilo que pode ser a minha, para aquilo que pode ser não, aquilo que de fato é a minha derivada. Repare que ali ficou um y nessa parte final da expressão. Y' é o quê? Menos x sobre y, tudo bem? Agora, se eu quiser, eu posso substituir o valor de y, mas não precisa. Como assim não precisa? Bom, pensa assim, ó, quem é y, tá? Já que nós estamos pensando, por exemplo, na equação de cima, a parte de cima da circunferência. É aquela equação em verde ali, tá? Então é raiz de 1 menos x ao quadrado. Se eu substituir raiz de 1 menos x ao quadrado no lugar do y ali, eu vou ter aquilo que eu já sabia, que é aquela derivada em verde lá em cima, tá? Mas não precisa fazer isso agora. Agora vamos supor que eu tenha os valores, tá, de x e de y que eu queira calcular nesse ponto. Então vamos supor que o x é 1/2 e que o y é a raiz de 3 sobre 2. Para descobrir esses valores, basta que eu coloque na equação da circunferência, tá? Se eu colocar 1/2 lá, vai me devolver a raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Como eu estou falando da parte de cima, eu vou pegar a raiz de 3 sobre 2 positivo, tá? Quem é a derivada ou quem é a inclinação da reta tangente naquele ponto ali? Basta que eu olhe para a minha última expressão, y' igual a menos x sobre y. Coloca os dois valores ali, ou seja, o valor de x e o valor de y. Então a gente vai ter essa expressão aqui, tá? Onde aqueles dois se cancelam, tá? E a gente vai ter como expressão final menos 1 sobre raiz de 3, tudo bem? Repare que eu posso derivar implicitamente, tá? E não me preocupar com aquele y que sobrou na minha expressão final. Basta que eu coloque depois o valor de y ali e eu vou descobrir quem é a derivada, tá? Então eu acho, pelo menos ao meu ver, tá? Muito mais fácil neste caso
derivar implicitamente do que sair isolando antes, derivar aquilo lá, usando a regra da cadeia e assim por diante, tá? Então aqui eu acabei de descobrir, tá, que essa inclinação é menos 1 sobre raiz de 3, tá? Faz sentido? Faz sentido. Tem que ser negativo ali, aquela reta tangente está decrescendo, tá? Tranquilo? Tranquilo. E isso, tá, pessoal, valeria para qualquer ponto dessa circunferência. Se eu pegar e olhar um ponto mais para o lado, vamos pensar no 3/4, eu teria raiz de 7 sobre quarto e como inclinação menos 3 sobre raiz de 7. Tudo bem? Se eu ficar andando aqui, voltar para o ponto anterior, eu vou ter a mesma coisa. Se eu pegar um ponto agora um pouco mais perto da origem, tá? 0,2097, inclinação, menos 0,2061 e assim por diante. Vou pegar um outro ponto, vou pegar um ponto agora em que a coordenada x é negativa, menos 0,3, coloco menos 0,3 lá, vou ter como resposta uma inclinação agora positiva. Faz sentido? Faz sentido, tá tudo certo. É isso que está acontecendo aqui. Tudo bem? E assim por diante eu sempre posso ter, né? O que eu quero entender aqui é que as derivações implícitas elas vão nos levar aos lugares que deveriam levar as derivações explícitas, tá? Porém, dependendo do caso, pode ser mais fácil ou não, tá? Mas a gente tem que saber derivar implicitamente. Então vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Vamos pegar aqui 3 exemplos, tá? Começar com um mais simples, terminar com um mais difícil, né? Como manda o figurino. E vamos derivar isso de maneira implícita. Todas essas expressões são expressões que envolvem, obviamente, x e y. A gente sabe que y é uma função de x, tá? Estão nas suas formas implícitas, tá? E a gente pode usar tudo aquilo que a gente viu agora para derivar. Então, de novo, deriva em ambos os lados, tá? Então, aqui como é que fica? Derivada, eu vou um pouquinho mais rápido aqui porque eu acho que a gente já entendeu. Derivada de 1 é 0, vou olhar para o lado esquerdo ali. Derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes o derivado do segundo. Vai ficar exatamente o que está ali, tá? Então eu posso isolar assim dessa forma, até chegar em y' igual a menos y sobre x. Tudo bem? Claro que isso aqui, esta primeira função, ela trata-se da hipérbole y igual a 1 sobre x, tá? E se eu fizer isso, já que eu sei que y igual a 1 sobre x, e substituindo o valor de y, eu vou ter como derivada, adivinha, menos 1 sobre x ao quadrado, que é aquilo que a gente já sabia se a gente fosse derivar explicitamente. Tudo bem? Então tá tudo certo. A segunda, tá? Um pouquinho mais complicada, bem mais complicada, tá? Então quando eu for derivar isso aqui, tá? Eu tenho que tomar um cuidado. Então pensa comigo, vamos pensar bem no lado esquerdo no começo, tá? 3y ao quadrado, né? Então aquele 2 vai cá para frente, vai aparecer multiplicado com 3, vai dar aquele 6, vezes y, tá? Ou y na 1, vezes a derivada do que está lá dentro, porque é uma função que depende de x e eu não a conheço ainda. Então a derivada que está lá dentro é y', por isso ficou 6y, y'. Menos a derivada de cosseno de x. Como a derivação em relação a x, coloca direto a derivada de cosseno, que vem a ser quem? Menos seno. Tá? E depois a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Tá? Então aqui basta que eu trabalhe um pouquinho algebricamente, eu vou conseguir isolar o y'. E não importa que ficou com y na expressão final. Eu preciso isolar y', tá? Para ter a minha derivada implícita. E por último, tá? Essa aqui parece menos difícil, mas na verdade ela é um pouco mais difícil, já vamos ver por quê. Tá? Quando eu começar a derivar, tá? De novo uma relação implícita entre x e y, tá? Sei que y depende de x, e eu começo a derivar isso aqui. Do lado direito é fácil, porque do lado direito é derivada de y, como eu não conheço y, só sei que y é uma função de x, vai ser y'. Agora do lado esquerdo, eu vou ter que tomar um grande cuidado. Então a derivada de cosseno aqui é menos seno, só que o que está lá dentro não é x, tá? É uma expressão que envolve x vezes y, e ainda por cima y é uma função de x a qual eu não conheço. Então eu tenho que tomar esse cuidado. O que eu tenho que fazer aqui é derivar pela regra da cadeia. Então fica menos seno vezes a expressão lá de dentro, mantém, vezes a derivada do que está lá dentro. Tudo bem? Nem derivei ainda o que está lá dentro, só coloquei, chamei a atenção ali que tem que ser vezes x vezes y derivado, tá? E quando eu for derivar x vezes y, isso, por exemplo, vocês podem colar do primeiro exercício ali que já apareceu, tá? Derivada de x e y vai dar y mais x vezes y', tá? E aí acabou o problema, que basta que eu continue algebricamente, eu vou distribuir aquele produto do parênteses, tá? E depois eu vou tentar colocar tudo que tem y' para um lado, para isolar ele, e por fim, né, ter uma resposta que depende só de y e de x, tá? Ou seja, y' depende de y e de x. Tudo bem, pessoal? Derivação implícita não é simples, tá? A gente precisa entender conceitualmente, é mais importante do que aprender a fazer exercícios, tá? No modo força bruta, vamos dizer assim. A gente precisa simplesmente entender o que está acontecendo aqui, para depois sair fazendo exercício. Ou seja, começar pelos mais simples, né? Para depois pegar os mais complicados. Tranquilo? Então tá.
Até a próxima aula.